Pois bem, nós vamos continuar nosso estudo. Então nós começamos a olhar os 7 sinais no livro de João. Nós estudamos o primeiro sinal hoje de manhã, a transformação de água em vinho. Nós entendemos que aquele sinal toca na vergonha que aquele anfitrião teria. Então nós compreendemos que o primeiro milagre do Senhor toca nas nossas vergonhas, que todos nós temos. Todos nós fizemos coisas, falamos coisas, das quais nós nos arrependemos profundamente. Qual seria a sequência natural dos sinais? Nós iríamos ver agora a cura do filho do oficial do rei. Depois nós veríamos a cura do paralítico no tanque de Betesda. Depois nós veríamos a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois nós veríamos Jesus andando por sobre as águas, acalmando a tempestade. Depois nós veríamos a cura do cego de nascença. E nós vamos pular para o último, porque não vai ter tempo da gente estudar todos, né? Então nós vamos pular para o último, que é qual? É a ressurreição de Lázaro. Então nós vamos entrar nesse tema hoje à noite. Particularmente, eu gosto demais dessa porção. Esses dias eu fui chamado para partilhar num grupo de célula que se reúne na cidade de Londrina. Era um grupo de senhoras acima de 80 anos. Tinha mais de 50 senhoras. Vezes 80, tinha mais de 4.000 anos reunidos. Né? Eu era o mais novinho lá de dentro. Apesar que tinha gente mais novinha que eu, né? E a irmã que pediu para partilhar, ela disse que as irmãs estavam com muito medo da morte. E aí eu saquei uma porção desse estudo. Eu não estudei o sinal, mas eu estudei uma pequena parte do estudo que nós vamos fazer agora à noite. Nós vamos estudar sobre morte, antes de estudar sobre a ressurreição, mas eu preciso fazer um alerta para os irmãos. Não é porque nós estamos falando de morte que alguém vai morrer. Porque como nós temos uma herança católica, com todo respeito a alguém que estiver aqui, que vier da Igreja Católica, eu próprio vim, meus pais foram católicos quase que a vida toda, com todo respeito, mas com profundo respeito. Nós temos uma herança cultural, religiosa, no nosso meio que... Fala isso não. Vá 3 vezes na madeira. Mas deixa eu dar um exemplo para os irmãos. A primeira vez que as Escrituras falam de morte foi quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac. Deus tinha a intenção de recolher Isaac? Não. Mas ainda assim Deus pôs o tema da morte na mesa. Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em sacrifício. Então não é porque nós estamos estudando sobre morte que alguém vai morrer. Os irmãos estão entendendo? Então não é para ficarmos assustados, não é para, ai meu Deus, como é que vai ser? Não é para nada disso. É para a gente ouvir as Escrituras e nos prepararmos para um tema que é tão significativo na vida. Tá certo? Vamos lembrar? A palavra sinal significa semeion, no grego, que significa marca ou símbolo. Então aponta para além de si, para uma coisa maior. É um milagre de forma prática. Enquanto milagre significa dunamis, poder, a palavra sinal significa uma marca. Então, o que nós entendemos? Enquanto no milagre nós somos despertados para Deus, no sinal nós somos despertados com Deus fazendo algo em nós.
tem uma lição específica que ele trabalha dentro de nós, né? Então nós vamos estudar agora essa porção nas Escrituras. Abram, por favor, João, capítulo 11. Estava enfermo, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus:
tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Queridos, sabe por que ele disse Lázaro, vem para fora? Se ele apenas diz, vem para fora, todos viriam. Ele tem um amor pessoal. Ele tem um amor único. Ele tem uma história própria com a gente. Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Olha essas frases do Swindoll. A morte é um fato da vida da qual é impossível de se escapar. A morte é implacável. Ela vem com frequência e sem aviso, e golpeia sem misericórdia. A morte é inflexível. Não pode ser enganada, subornada, lograda, superada ou iludida. A morte é indiscriminada. Ela pega o jovem e o velho, o pobre e o rico, o doente e o saudável, o ímpio e o benevolente. A morte é universal. Todos, no fim, sucumbem à sua escuridão. A morte é uma dura realidade da vida, mas nem sempre foi assim, e ela não precisa ser o fim. A primeira observação são essas frases com relação à morte. Veja uma outra observação. A vontade do Pai não era a morte, porque a vontade
de Deus é a vida. A natureza dele é a vida. Ele plantou a árvore da vida no Éden. Porém, Adão colheu a morte, porque ele optou por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a morte não tinha permissão de Deus, mas não é da natureza de Deus, porque a natureza de Deus é uma natureza de vida. Outra observação: a morte toca tudo e todos. Não é só pessoas que morrem. E o pó volta ao pó, e o espírito torna a Deus que o deu, nos diz Eclesiastes. Mas não é apenas pessoas que morrem. A natureza geme e morre. A Bíblia diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos adultos de Deus, para ela poder sair desse cativeiro que ela está. Confiança morre. Alegria morre. Casamento morre. Projetos morrem. Rotina morre. Saúde morre. Inocência morre. São muitas as coisas que morrem nessa vida. Betânia, que é onde era a casa de Marta, Maria e Lázaro, significa casa de figos. Ou existe um outro comentarista que diz que é casa da miséria. Betânia está a 2.775 metros, 3 quilômetros. 2.775 metros de Jerusalém. Marta significa ela foi rebelde, mas tem uma outra expressão que significa senhora no grego. Maria significa sua rebelião. Lázaro significa o nome a quem Deus ajuda. Maria aparece, outra observação, Maria aparece 3 vezes nos evangelhos. Ela aparece aos pés do Senhor lá em Lucas. Lembra de Marta e Maria? Lembra o que Marta falou para o Senhor? Senhor, não te incomodes que minha irmã não esteja ajudando? E o que o Senhor diz? Marta, Marta, andas inquieta e te agitas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Qual foi a melhor parte? Estar aos pés do Senhor. Depois, há uma segunda vez, em João, capítulo 11 aqui, em que ela novamente está aos pés do Senhor. E depois em João 12, aos pés do Senhor para agradecer. Uma outra observação, e aí eu vou gastar um tempo nessa observação. A morte, meus irmãos, ela tem 2 faces. A morte é uma moeda com 2 lados. Tem um lado que é terrível. É o lado do duro cemitério. É o lado da degradação do corpo. É o lado da saudade. É o lado da perda. É o lado da tristeza. Mas existe um outro lado que é glorioso, que é sublime, que é o lado do tão esperado encontro do Pai com o Filho. Que é o lado onde a Bíblia diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É o lado em que a morte nos serve. Eu vou estudar tudo isso já com os irmãos. Existe um lado da morte que é extremamente glorioso, santo, bendito, digno de louvor, de adoração, que a gente precisa aprender a ver e a pensar. Quem aqui já ouviu um estudo na igreja sobre morte? Levanta a mão.
excluindo o velório. Porque no velório a gente fala. Alguém já ouviu? Uma irmã. Porque não é um tema comum de ser pregado. Porém, é um erro de nós pregadores. Quem já ouviu algum estudo sobre inferno? Eu ouvi um. Em 45 anos de vida cristã, eu ouvi um estudo sobre o inferno. Mas, meus queridos, são temas tão presentes, é um erro de nós pregadores. Eu estou, depois de todos esses anos, em função da experiência, apesar que eu vinha estudando isso antes, eu partilhei com a igreja esse estudo pela primeira vez, uma semana depois da morte da minha sobrinha filha. Ela faleceu no domingo, sepultamos na segunda. No domingo seguinte, eu estava numa sequência dos 7 sinais. Qual era o 7º sinal? A ressurreição de Lázaro. O Senhor, ele é de um arranjo único para a gente saber lidar com as coisas. Por isso que a oração de Moisés, dessas duas faces da morte, ela é tão importante. O Salmo 90, o que Moisés ora? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus queridos, vida é contada. Vida é contada. Existe um número de dias que Deus já determinou. O que me garante que a minha passagem para o Senhor não é hoje? Você pode garantir? Eu posso garantir? Por isso que o texto é tão significativo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por quê? Porque Deus contou os nossos dias. O texto de Salmo 139, que foi lido ontem aqui, hoje de manhã, Miguel quem leu, do Salmo 139, que foi lido hoje de manhã, o versículo 16, ele diz assim: Tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando ele diz determinado, ele está dizendo o quê? Que Deus contou o dia da nossa vida. Você vai viver 62 anos, 3 meses, 2 dias, 5 horas, 10 segundos, tantos minutos e 10 segundos. E a hora que der aquele segundo, pum, morri. Por quê? Queridos, eu vou repetir isso algumas vezes. Você só vai morrer de uma coisa. Você não vai morrer de infarto, você não vai morrer de AVC, você não vai morrer de câncer, você não vai morrer de bala perdida, você não vai morrer de acidente de carro, você só vai morrer de uma coisa. Que coisa é essa? Do dia que Deus escreveu. O jeito que ele vai levar, ele é criativo. Deus tem muitas formas de recolher os seus. Mas a gente só morre, só passa para o Senhor de uma coisa: do dia que Deus escreveu. Porque Ele contou o número dos nossos dias. Assusta, alivia, porque não vai ser antes, só que também não vai ser depois. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 47 centímetros, a ponta do cotovelo, a ponta do dedo médio? Era a medida que eles contavam, um passo. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um passo ao curso de sua vida? Deixe-me mostrar para vocês essa faceta
terrível da morte. Em primeiro, Romanos 6:23. Um texto muito conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a... Presta atenção. Não existe melhor patrão que o pecado. Este salário é depositado. Este salário é depositado. Pecou, está na conta. Alguma coisa vai morrer. Vocês estão entendendo? Esse salário não tem jeito. Quando eu vi isso a primeira vez, foi de uma pessoa que tinha engravidado alguém. Ele virou para mim e falou: César, esse salário é o que eu estou pagando pelo que eu fiz, e esse salário é depositado. Porque o salário do pecado é a morte. Vejam Eclesiastes 3:11, esse texto é importantíssimo. Eu estou mostrando essa faceta dura da morte. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa discernir se as suas obras são boas ou más. Presta atenção. Deus plantou a eternidade dentro de nós. Não fomos criados para separação. O que pulsa dentro de nós é o desejo de sermos, é a eternidade. Não está dentro da nossa natureza o rompimento. Não está. Por isso que Jesus, o texto de Hebreus, diz que Jesus viveu o sofrimento da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Porque todo tipo de perda gera o que dentro de nós? Sofrimento. Você está entendendo? Por quê? Porque nós não fomos criados para a separação. Tem alguns que levam isso a tal nível que se tornam acumuladores. Não separam nem de roupa, nem de lixo. Não conseguem. Eu, quando me casei, ganhei um carro do meu pai, um carrinho de 5 anos, mas um carrinho que me serviu por alguns anos. E aí eu comprei um terreno e precisei vender o carro para poder pagar o terreno. Gente, que parto. Aquele fusquinha branco. Mas, gente, que parto. Mas que coisa difícil. E aí meu pai me enquadrou. Ele falou: filho, se você não se desfizer, você não cresce financeiramente. Se você ficar retendo demais, o crescimento financeiro é mais difícil. Então você tem que aprender a negociar as coisas. E aí eu vendi. Essa coisa do apego. Então nós temos dentro de nós, pulsando dentro de nós, o desejo da eternidade. Vejam mais, 1 Coríntios capítulo 15. É um texto muito conhecido. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 24 a 26. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é Meus queridos, a palavra inimigo no grego significa odioso. A morte é de causar revolta às vezes. Gente, pega as 40 criancinhas lá em Israel, decapitadas. Ô, gente, se você é um avô, se você é um pai,
Qual é o teu sentimento? A morte, ela é odiosa, porque inimigo significa odioso. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ela fere muito a natureza eterna que habita dentro de nós, como ela fere a natureza de Deus, que é vida na sua essência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é vida na sua essência. Por isso que a morte ela é tão terrível e ela machuca tanto a vida da gente. Eu sou um privilegiado porque eu ouço histórias. Eu ouço histórias de muitas formas e de muitas maneiras, mas muitas, né? Olha essa história. Um irmão serviu como missionário aqui na América do Sul, um irmão americano, serviu como missionário. O filho dele foi meu pastor durante um tempo, pastoreou a igreja que eu reunia durante um tempo, e na velhice esse irmão volta para os Estados Unidos para terminar os dias dele lá, depois de ter passado uma vida servindo. Foi dar ré no carro, passou em cima da cabeça do neto. Qual é um sentimento desse? Gente, ela é um inimigo. E louvado seja o nome do Senhor. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O teu ferrão que nos cutuca. Onde está? Em Cristo. Ela foi destruída. Amém? Que mais? Hebreus 2:9, depois 14, depois 15, diz que Jesus teve o sofrimento da morte. Abram lá, por favor. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, por causa do sofrimento da morte. Morte produz o quê? Sofrimento. Não tem jeito. Vejam o 14 e o 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão toda a vida. O que a morte exerce em nós? Pavor. Pavor. Ela exerce dentro de nós. E a última porção, Ezequiel 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23 e 32. Olha o que o Senhor diz. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não tem prazer na morte, mas Deus estabeleceu que ela existiria em nosso meio. Tudo bem, irmãos? Antes de eu falar desse lado glorioso, eu preciso falar uma coisa simples. Deus é o Senhor da morte. No Velho Testamento, quem decreta a morte é Deus. No Novo Testamento, quem decreta a morte é Cristo. Deus é o Senhor de vivos e de mortos. Uma criança pode ser gestada no ventre de uma mãe sem o sopro de Deus? Não.
Não. Porque Deus é o único que tem vida para dar. Uma criança ou uma pessoa pode perder a vida sem que Deus a retire? Não. Deus tem que dar a ordem. Satanás mata. Sim, João 10:11. Ele veio para roubar, matar e destruir. Porém, ele tem que pedir permissão para Deus. Porque ele não é Senhor de vivos e mortos. Apenas Deus é Senhor de vivos e mortos. Deixe-me mostrar alguns textos para os irmãos. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar da minha mão. Eu mato e eu faço viver. Eu saro, eu firo e eu saro. Meus irmãos, o poder da morte está com ele. Vejam a oração de Ana, 1 Samuel 2, versículo 9, versículos 6 e 7. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quem que dá a vida? Quem que tira a vida? Só Ele. Vejam Romanos 14, versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Gente, Ele é o Senhor de mortos e vivos. Mas, meus queridos, eu falo isso com fé. Porque um dos meus filhos pode aparecer morto amanhã. Pode. Pode. Então eu falo com fé, crendo, Senhor, 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 eles são Deus. O Senhor escreveu. Quem mata e quem faz viver é o Senhor. Vejam que o tempo da nossa partida é um decreto dele. Olha Jó, capítulo 14, um texto importante. Jó, capítulo 14, versículo 5. Olha o que ele diz. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então ele decretou para mim, você vai até aqui. Aí os irmãos vão virar para mim e falar assim, César, porque Deus acrescentou 15 anos à história de Ezequias. Sim, e eu vou te fazer um desafio. Lê 1 Crônicas, 2 Crônicas e Isaías, com relação ao rei Ezequias. Ezequias teve um reinado comparado apenas ao de Salomão. E Ezequias foi muito próspero, mas muito próspero. Ele foi um homem de Deus, ele serviu ao Senhor profundamente, e aos 39 anos de vida, ele teve uma doença mortal. E aí o profeta Isaías vai até ele e dá uma profecia. Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O profeta sai, ele vira de lado, chora e pede a Deus um tempo a mais de vida. E aí, enquanto Isaías está indo embora, o Senhor fala com ele, volta, diz para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos ao curso de vida dele. Então,
Podemos pedir para Deus acrescentar? Ouve o resto da história. Ezequias termina os 15 anos afastado de Deus. Ele terminou afastado de Deus. Aí eu te pergunto, a única história que a Bíblia conta para aumentar o tempo de vida da gente, a única história que a Bíblia conta para aumentar o tempo de vida da gente, qual é o fim? O fim é ruim. Do meu ponto de vista, qual é a leitura que a gente deveria fazer? Vida e morte é um tema que nós não discutimos com Deus. Porque Ele sabe o que é melhor. Ponto final. O Salmo 139, 16 eu já citei, que Deus conta o número dos nossos dias. Veja agora Eclesiastes 8:8. Importante esse texto. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. O homem não tem poder sobre o dia da morte. E por fim, também já citei Mateus 6:27. Quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meus queridos, haverá um dia em que cessará isso aqui. Se o Senhor não vier, acabou. Pronto. Quantas gerações você acha que você vai durar? Quantas pessoas vão lembrar de você? Acabou. A morte é cruel. Porém, o que eu queria fazer com os irmãos agora? Eu queria mostrar para os irmãos a faceta gloriosa da morte, para que a nossa mente pudesse ser renovada dessa faceta ruim. Tudo que eu falei é uma verdade. Olha o lado sublime que a palavra de Deus apresenta sobre a morte. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. De que jeito que Deus encara? De forma preciosa. Então Deus está vendo alguma coisa que nós não estamos vendo. Ele está vislumbrando uma faceta que nós não estamos vislumbrando. Vocês conseguem entender? Que faceta é essa? Vejam, Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 23. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é o Senhor. O Senhor é o Senhor. Alice teve o câncer e no diagnóstico já tinha feito metástase. E tinha feito a metástase na medula óssea, no tutano do osso, que é o estágio final de câncer, quando pega os ossos e vai para o tutano do osso. É a fábrica do sangue, a medula óssea. Então, era um câncer que levava muito a óbito e que fazia muita metástase. Porém, por ser um câncer assim, era um câncer muito estudado. Então, existia medicação. E ela começou a fazer a medicação e diminuiu sensivelmente o tumor dentro dela. Chegou a desaparecer o tumor dentro dela. Operou o câncer de mama, e aí a medula ficou limpa.
Certo. O problema é que a medicação afetava o cérebro dela. E aí, ela não conseguia mais ler. Ela estudava a Bíblia 5 horas por dia. E ela não conseguia mais ler. Simplesmente não lia. Ela perdeu a capacidade de concentração e ela perdeu a noção de tempo. A Alice nunca foi atrasada na vida. E o remédio fritou o cérebro dela. Literalmente fez isso. Foram meses. Ela fez ali 4 ou 5 sessões de químio. E aí ela falou, César, não faz sentido nenhum. E ela tinha que fazer tinha que fazer químio para o resto da vida. Até que a químio falhasse. É a expressão que os oncologistas usam, né? Até falhar. Falhou, aí vai morrer. Porque não vai ter o que fazer. Só que ela falou, César, que sentido faz eu ter o corpo só e não ter a mente para o Senhor? E ela tomou a mesma decisão que o irmão Gino tomou. O irmão Gino tomou a decisão, ele tinha que usar um remédio para o coração, que ele não tinha memória. Ele não lembrava mais da Bíblia. E ele tomou uma decisão simples. Não vou tomar o remédio. E a Alessi tomou uma decisão, eu não quero fazer. Eu vou viver o tempo que o Senhor tiver para mim. Ela optou por não tratar para ter de volta a mente. E aí, queridos, eu fui ler a Bíblia para ela. Foram quase 3 anos. Onde eu sentava todo dia de manhã e todo dia de manhã nós líamos a Bíblia. Orávamos, tomávamos café de 3, 4 horas. Eu parei de trabalhar de manhã e aquilo foi o céu na terra para a gente, porque a gente gerou intimidade, muito mais ainda. Aí o câncer voltou, ela ficou 1 mês e meio estável, voltou na C4, a C4 pega a parte de baixo. E ela começou a ter dores, muitas dores. Para sentar na patente, ela dependia da minha ajuda. E aí, nós lemos um livro na cama. O Senhor é o meu pastor. Desculpa, nada me faltará. Do Felipe alguma coisa. E aí, ela piorou e tivemos que colocar uma sonda gastrointestinal para poder alimentá-la e dar o remédio. E aí não teve jeito, ela precisou ir para o hospital. Não teve mais jeito. E ela precisou ir para o hospital. Ela entrou segunda noite. Na terça de manhã, ela me chamou, eu estava com ela o tempo todo, ela falou, César, não me tira daqui. Porque eu estou sem dor nenhuma. Ela estava tomando fentanil, que é uma droga extremamente potente. E que acabou com a dor dela. Só que ela sabia que ela ia ficar sedada. Lê, você tem noção de que você vai estar sedada? César, segue o ciclo natural. A gente já tinha conversado sobre isso. Não era para levar para UTI, não era para intervir, não era para dar sangue, não era para fazer nada. Deixa eu passar para o Senhor. Tá bom. Por que eu estou contando tudo isso? Na quarta-feira ela desligou. Só que, queridos, estava na medula óssea. Então não produzia sangue suficiente. E aí não levava hemácia com oxigênio para o sangue. Então ela passou um pouco mais de 1 mês Meus queridos, vai dando um desespero. Vai dando um desespero. E aí, apesar de ser dada, quando a gente lia a Bíblia, orava e cantava, ela acalmava a respiração. Então, o que a gente fazia no quarto? Devocional do dia inteiro. Na quinta-feira, eu tive uma experiência que me foi muito marcante. Na quinta-feira, eram umas 2 horas da manhã, eu estava cantando para ela.
Eu não lembro que música eu estava cantando. E eu fui tomado por uma sensação do desamor de Deus. Ela foi respirando daquele jeito e eu fui dizendo: Senhor, Senhor, ela te amou a vida inteira. Ela te honrou uma vida inteira. Senhor, isso é uma morte que judia demais. Senhor, leva ela. Recolhe ela. E eu estava com uma sensação de que Deus não a amava. E aquilo... Gente, que sensação horrível. Eu nunca tive isso na vida. Eu tenho tanta confiança na paternidade de Deus, no amor de Deus, mas tanta confiança, tanta segurança no amor, na paternidade, no cuidado dele. E eu fui tomado por uma sensação de que Deus não estava cuidando dela. E eu naquela luta, cantando, olhando para ela, e aquela luta na mente, com os pensamentos, terminou a música. Qual música que veio? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. E a sensação desapareceu. Devia ter uns 20, 25 anos que eu não cantava essa música. Mas o Senhor ainda tinha mais um momento entre nós. Porque a Alessi, ela amou a palavra. Ela estudou a palavra. A vida inteirinha. Quando eu a conheci, o devocional dela era de 4 horas. Isso não é pouca coisa. No sábado, já foi ficando mais crítica a situação. Aí eu fui para casa tomar banho, eu quem dormia com ela no hospital. Eu fui para casa tomar banho, meu filho e minha sobrinha ficaram no hospital, a Jéssica foi fazer compra, que tinha acabado tudo em casa. Eu cheguei do banho e falei: vamos almoçar, eu fico com ela. Quando eu estava com ela, eu abri no celular, eu não leio em celular. Eu abri no celular, uma irmã me mandou um livreto da Susana Spurgeon, da esposa do Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon morreu aos 59 anos de idade, também com muitas dores. A mesma história da Alessi. E me mandou, chegou no celular, eu sentado do lado dela, segurando a mão dela, chegou no celular, eu abri o celular, aquele livreto lá. Sabe qual é o nome do livreto? Cântico dos Suspiros. E ela conta como ela lidou com a perda do Spurgeon. Ela era cadeirante, André, como você. A vida todinha. Uma mulher de Deus. Nada é impedimento para a gente ser uma mulher e um homem de Deus. Eu olhei, comecei a leitura, a Alessi abriu o olho, sedada. Ela abriu o olho. E o que Deus fez para ela? Um último devocional. Deus é muito cuidadoso. Ele é muito dócil na nossa partida. Ele é muito gentil conosco, meus queridos. Ela abriu o olho, eu cheguei pertinho dele e falei: menina, você voltou. Aí eu falei: acabei de receber um livro da Susana Spurgeon. Vou ler com você 23 minutos de leitura. E ela segurando a minha mão com o olho aberto. Terminou a leitura. Por que eu estou contando essa história? Porque a Susana se baseou no texto de Filipenses. O Senhor ministrou para ela que havia um lucro na morte do Spurgeon. E que esse lucro ela não conseguia entender totalmente, mas ela cria nisso. Meus queridos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês estão entendendo, queridos?
Terminei a leitura, orei com ela, ela derramou uma lágrima e fechou o olho. Por que eu estou contando isso? Porque o que ela amou foi a palavra. O que Deus fez com ela? Permitiu que ela tivesse um último devocional. Os irmãos entendem? Meus queridos, há uma glória, há uma grandeza na nossa partida que agora os irmãos vão ver um pouco melhor. Há um lucro nessa partida. Vejam os textos seguintes, o que diz a palavra. Vejam, 1 Coríntios capítulo 3, esse texto é importantíssimo. Diz assim, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Presta atenção. Olha o que ele está dizendo. Que Paulo é nosso, Apolo é nosso e Cefas é nosso, Pedro é nosso. Paulo nos serve? Paulo foi um servo para a igreja? Foi. Pedro foi um servo para a igreja? Foi. As coisas do mundo nos servem. A cadeira está nos servindo, a comida nos serve, a água nos serve. Então ele está falando que todas as coisas são para nós servos. A vida nos serve. Só que ele diz? Que a morte também nos... Então aqui Paulo apresenta a morte como um servo. Um servo que faz o quê? Nos tira deste plano terreno e nos coloca na verdadeira vida. Então, quando eu li isso, um pouco antes da doença da Alessia, eu li esse devocional do John Piper em cima desse texto. Gente, aquilo me chocou tanto. Senhor, ela é um servo. Ela é um servo. Ela é um servo. Ela é uma inimiga, sim. Mas quando eu olho da tua perspectiva, a morte é para nós um servo que faz o quê? Nos tira deste plano e nos coloca diante da verdadeira vida. Os irmãos entendem? A morte é para nós um servo. Ela nos serve. É por ela que nós vamos ver o nosso Senhor plenamente. É por ela que os nossos olhos finalmente serão abertos. Que mais? Vejam, segundo aos Coríntios 5:8, diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, uma vez que um filho de Deus fecha o olho nesta terra, ele abre com quem? Gente, pode ter coisa mais gloriosa que isso? Fechamos o olho aqui e abrimos com o Senhor. Então não há sofrimento. E aí presta atenção, eu não vou entrar nesses detalhes. Quem que vai então? Como que a gente vai para o Senhor? Paulo falou, eu não sei o que eu prefiro, se estar com vós ou morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, na morte, nós estamos imediatamente com Cristo. Tá bom, e o que dorme? O que dorme é o corpo. O corpo permanece nessa terra. Mas o espírito e a alma estão imediatamente com o Senhor. O que o Senhor falou para o ladrão na cruz?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Keila tem um jeitinho dela. No dia que ela partir, o espírito dela vai subir. Só que nos originais, a expressão espírito e alma se fundem. São uma única expressão em muitos textos. Então, para fins de morte, nós somos dicotômicos, não tricotômicos. Nós não temos 3 partes, nós temos 2, porque espírito e alma estão juntos. Então, quando o espírito da Keila subir para o Senhor, o jeitinho da Keila vai junto. Então, eu vou dizer como é que eu vejo. Se tiver no céu um banquinho, ou muitos banquinhos, Alessi está sentado meio na porta de entrada. Ela e a Rosana. Porque elas eram extremamente acolhedoras. O pai das 2 que morreu, o Sal, vai estar no meio das 2. Com elas passando a mãozinha no ombro deles. Elas vão estar, Rô, mais um está entrando. Ai, Rô, eu quero que eles conheçam Abraão. Ontem eu conversei com o Abraão e a conversa foi deliciosa. Aí eu quero que eles façam isso. Gente, não é o que a gente imagina. Nós estaremos juntos com Ele, habitando com Ele, no paraíso com Ele. Os irmãos conseguem entender? Estaremos para sempre com Ele. Então a morte não é para ser assustadora, como ela é para nós. A morte precisa ser compreendida nessa faceta santa e bendita do Senhor. Faz sentido? Agora você quer ver uma coisa? Bom, antes disso, abre em João capítulo 20. Vamos começar com o versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: por que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, Senhora, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: presta atenção, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Meus queridos, morto não é para ser retido. Não me detenhais, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Meus queridos, quando partimos daqui, nós vamos para quem? Para o nosso Pai. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: então conheceremos como dele somos conhecidos. Queridos, ele nos conhece, mas nós nunca vimos o nosso papai, nem o nosso irmão mais velho. Quando é que nós vamos ver? Na nossa partida, no nosso tão esperado encontro com Ele. Por isso, a morte precisa ser desejada, ansiada, buscada, no sentido de que, Senhor, eu estou pronto e preparado para ir quando o Senhor determinar. Há uma faceta gloriosa. E aí, tem um último texto que eu gostaria de ler, Atos, capítulo 7, versículo 54. Estevão acabou de fazer o discurso dele, e agora vão apedrejá-lo.
Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Queridos, olha essa última verdade. Quando Jesus subiu aos céus, ele subiu aos céus e ele está à direita de Deus. De que jeito? Assentado. Porque na Bíblia o assentar significa obra consumada. Lembra que ele falou na cruz, está consumado? Então, nas Escrituras, estar sentado é obra consumada. Então, de que jeito que o Filho habita com o Pai na eternidade? Assentado à destra de Deus Pai. Quando Estevão levanta os olhos, ele vê a glória de Deus e ele vê Jesus. Sabe o que alguns estudiosos dizem? Que o Senhor se coloca de pé para receber os seus. Se for verdade, pode ter coisa mais gloriosa que essa. Por isso, querida, que tua mãe partiu com um sorriso. Porque ela viu, eu creio, que ela viu o Senhor recebendo ela. Gente, pode ter coisa mais gloriosa que isso? Não pode. Por isso, nós temos que aprender a renovar o nosso entendimento, a mudar o nosso entendimento e a olhar a morte como sendo algo precioso. Os irmãos estão entendendo? Aí, tem alguns textos que eu não vou abrir. 1 Tessalonicenses, para quem está anotando aí, 4, 16 a 18, que diz que nós somos consolados pelo Senhor. 1 Coríntios 13, 10 a 12, que diz que então um dia conheceremos como dele somos conhecidos. E Apocalipse 14, 3, que diz assim: Bem-aventurados os mortos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa mesmo bem-aventurado? Felizes. Bem-aventurados os mortos. Felizes os... Oh, meus queridos, nossa mente tem que ser renovada. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Amém?